Olá, tá tudo certo aí com vocês? Espero que sim. Esse tema que eu vou falar agora, ele é muito polêmico. Esse tema se chama mesada. Patrícia Martins, e agora? O que eu faço? Eu dou, eu não dou? Eu cobro, eu não cobro? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que entrar num assunto super importante, gente, que é o seguinte, é a nossa conduta como pais. Aqui minha culpa, minha máxima culpa, vamos lá. Mas eu tenho que dizer isso. Hoje no nosso país eu vejo muitos pais dando mesada para livrar uma culpa dele porque ele trabalha demais, porque dá atenção de menos e simplesmente o valor é jogado na mão da criança ou do adolescente e não serve para nada. A gente não está alfabetizando, a gente não está ajudando as nossas crianças, os nossos jovens ao que mais interessa, fazer a gestão do dinheiro deles. Saber o que fazer com esse dinheiro, porque mesada serve para isso, mesada serve para praticar, tá? Você teve essa oportunidade no passado? Eu não tive. Eu não tive mesada, eu não fui alfabetizada financeiramente, eu não tive educação financeira na escola. O que aconteceu comigo? Eu não alfabetizei meu filho quando ele era pequeno. E aí vem a necessidade de fazer esse projeto com vocês, tá? Então vamos lá. Ponto número 1. Eu vinculo ou não vinculo as tarefas domésticas? Bom, gente, se a mesada é para praticar, eu vou definir quanto eu tenho condições de dar para o meu filho, certo? A gente já vai falar de frequência, de periodicidade, mas eu tenho que definir quanto literalmente eu posso oferecer. Se a gente for se basear em outros países, que nem eu pesquisei, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, Reino Unido, eles têm um patamar de mesada. Então, por exemplo, vai de $2,50 a $3 por semana. Outros fazem $1 pela idade da criança, pelo número de anos que a criança tem por semana, né? Mas eu acho que isso não é referência pra gente. Porque eu tô falando com vocês que querem cortar o ciclo de pobreza da família. Então você vai fazer aquilo que você tem condições. Mas para isso, gente, a partir do momento que eu defini, eu vou tomar isso como um projeto na minha vida. A partir do momento que eu defini valor, eu vou contar isso para a criança ou para o jovem. Então isso tem que ser uma coisa super séria, porque o que você vai ensinar vai refletir ao longo da vida dela inteira, tá? Então, definir o valor, definir o dia de pagamento e a periodicidade, você tem que cumprir. É como o teu pagamento, ou se você é CLT, tem os dias lá de receber. Se você não é CLT, você tem os dias de contrato que você vendeu o seu serviço. Você sabe quando você vai receber e você espera, você conta com aquilo. O mesmo senso de responsabilidade tem que ser com a criança ou com o jovem. Tá certo? Esse ponto? Então, primeiro ponto, eu vou lá definir o valor, eu vou vincular as tarefas ou não. Gente, tem pais que acham que tarefa é obrigação, tem outros que não, né? Eu conheço um caso de um jovem super fofo de 14 anos que a mãe pagava por todas as tarefas que ele fazia dentro de casa. Por quê? Ela ajudava, ela sabia que ele queria fazer um curso e no final de um ano ele juntou aquele dinheiro, mais os presentes, as conquistas dele, e ele pagou o curso dele à vista. Ou seja, o menino queria um valor para estudar. Então a gente tem que entender para que a gente está ensinando a criança. Periodicidade, né? Vamos entender aí com quem que eu tô falando. Se a criança tem até 5 anos, eu vou dar eventualmente um dinheirinho para ela aprender a manusear uma moedinha, R$1, uma nota, R$5, por aí, para ela entender que ela tem o dinheiro. Eu começo a falar com a criança muito cedo sobre dinheiro. De 6 a 8 anos,
A criança ela já quer experimentar com mais ansiedade, né? Ela não consegue se segurar para esperar daqui 15 dias, daqui um mês, né? Ela ainda não tem, porque tudo tá muito agora no agora, no tempo do agora. Então, a gente orienta que seja na semana. De 9 a 11 anos, a periodicidade é quinzenal, né? Então, já dá para ele esperar aí 2 semanas para ter acesso e ir treinando e praticando, ver como é o comportamento de gasto, como é que é a responsabilidade de compra da criança aí, certo? E acima de 12 anos, a gente já trabalha com o mensal, porque ela já viveu todas essas fases, ela já experimentou os recebimentos, já aprendeu a errar nas compras, já errar nos gastos, enfim, e isso já foi moldando e dá para levar mensal, como é a grande maioria aí dos pagamentos, dos recebimentos, tá? Uma outra coisa, gente, a gente não tá falando de implantar mesada na sua família para você castigar. A gente não está falando disso. A gente está falando de oferecer crescimento, de ensinar a criança e o jovem a gestão do dinheiro. Porque, sinceramente, hoje o que eu vejo é como eu disse já no começo do vídeo, os pais dando dinheiro e as crianças valorizando cada vez menos as conquistas. O que acontece? Olha a balança da desigualdade. Pais e mães trabalhando muito mais para poder oferecer cada vez mais e ainda assim não satisfaz, gente. Por quê? Porque as crianças não conseguem perceber valor da conquista. O objetivo da alfabetização financeira é ela experienciar cada conquista, ter prazer em cada coisinha que ela vá fazendo na vida dela em relação a dinheiro. Então, eu conto muito com vocês para isso, tá? É um plano mesmo. Para quem está fazendo o meu curso, sabe que esse módulo tem aí um e-book só falando disso, de mesada, do passo a passo, que inclusive que você tem que fazer um planejamento com essa criança. Você tem que fazer um planejamento, você tem que criar sei lá, vamos dar um exemplo. Eu dou muito exemplo do tênis, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma boneca, pode ser um perfume novo, pode ser uma roupa nova, pode ser o que for, uma viagem, enfim, não importa o tamanho. Mas eu dou o exemplo do tênis. Quanto tempo ela vai levar para guardar? Você sabe o valor que você vai dar para ela e você já sabe os percentuais que você tem que dar para ela. Quanto tempo essa criança vai levar para comprar um tênis novo? Você que é adulto, você tem que programar e fazer o teu planner, o teu calendário mensal, a tua agenda. Não importa se é aplicativo, se é planilha, se é caderninho. Eu não estou aqui para te oferecer pronto, você vai estudar, a parte, se você fizer um curso de finanças, você sabe o que você tem que fazer. Eu estou dizendo de alfabetização, o que é melhor com o que você tem em casa, que vai ser funcional para você e para sua família. É esse o ponto, tá? Outra coisa, dê feedbacks positivos, cada conquista, cada semana ou quinzena, depende da idade dos teus filhos, dê feedback positivo, fala que foi legal, que ele ou ela, puxa, conseguiu comprar o que queria, conseguiu colocar em cada potinho o percentual certo e dentro da mesada o que lá no futuro pode ser conquistado, como por exemplo um intercâmbio. Vocês estão percebendo que eu estou tentando tirar peso das costas de vocês? Por que tudo é o pai e a mãe que tem que dar? Gente, na vida não é assim, a gente trabalha. Vamos ensinar o valor do trabalhar, o valor do fazer, o valor do doar para as nossas crianças. Então, eu quero tirar esse peso de vocês. Então, coloquem os projetos também com a mesada, que nesse dinheiro não se mexe, para que ele possa fazer um intercâmbio, para que a faculdade, se ele não conseguir uma bolsa de estudos pelas notas, por mérito, ele vai ter um dinheiro para financiar a própria faculdade. Então, concordam que antes de eu pensar, vou colocar na bolsa,
vou comprar em dólar, vou investir em ouro, vou colocar na renda fixa, na variável. Você tem a alfabetização. Gente, é muito sério o que eu tô falando, tá? Então, por isso, não vai castigar tirando mesada. Não tira, tirou nota baixa, é outra atitude, é outro feedback que você tem que dar. Não mexer na mesada, porque o teu propósito é ensinar seu filho a lidar com dinheiro. Ele vai fazer melhores escolhas, escolhas mais assertivas. Quando a menina, por exemplo, quando a tua filha maravilhosa escolheu uma calça jeans maravilhosa que vai custar, sei lá, 3 meses de mesada, o que você vai fazer? Porque você sabe que ela está habituada a ter aquele dinheirinho. Se ela quer aquela calça, você vai ter que aprender a negociar com o teu filho, com a tua filha. Né? Numa outra escala, num outro nível de percepção, num outro nível de valor das coisas. Não importa quanto foi difícil a sua vida ou quão fácil foi a sua vida, mas como vai ser daqui para frente com essa criança? Porque se você está me ouvindo, se você está me assistindo até aqui, é porque você olha para trás e você sabe que ninguém fez isso por você e que você vai fazer. Você, teu esposo, tua esposa, teu namorado, tua namorada, o teu amorzão, entendeu? Vocês vão se unir para literalmente trazer a liberdade financeira para as crianças, para eles chegarem lá na hora, na idade de arrumar um emprego, de se candidatar a um emprego. Jamais essa criança, esse jovem vai responder: eu tô aqui para aceitar qualquer coisa. Que vaga que você está concorrendo? Qualquer coisa serve. Não, gente, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou concorrer sim com pessoas que estão pleiteando a uma vaga daquilo que gostam. Esse é o meu propósito e eu quero que toque o seu coração para isso. É do meu coração para o seu coração. Tá bom? Um super beijo.